mas eu vou voltar aqui rapidinho com a Thelma para a gente concluir esse raciocínio, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, o Instagram derrubou a gente, que passou de 1 hora, mas vou pedir a Thelma só para concluir o raciocínio desse audiograma, para a gente poder então finalizar a nossa live de hoje, tá bom? Nós temos então aqui, Thelma, o Instagram derrubou a Deu gente, uma que hora, passou de uma deu hora. uma hora, né, Passou Mônica? muito rápido, né? Mas vamos Então, concluir esse audiograma aqui. então, esse audiograma, assim, eu não falaria por frequência, porque ele tem uma perda mista, Isso. né? E é isso que você falou. Independente dele ter uma ausência ali em 3 e 4 mil, ele poderia até ter uma presença de óssea por conta do limite do equipamento mesmo. Então, eu colocaria perda auditiva mista, de grau, se você for considerar com a OMS, de grau profundo, porque o OMS considera a média acima de 81 dB, né? Então, eu colocaria perda auditiva mista profunda, né? Porque E provavelmente uma nesse perda caso é mista, né? é mista, Que é porque você tem diferente uma do, óssea, do exemplo. você tem uma óssea ruim, abaixo de 15 dB, né? E você tem um gap maior do que 15 dB. Lembrando que a mista caracteriza exatamente isso, né? Uma perda em via óssea, uma perda em via aérea, mas com uma diferença maior do que 15 dB. É isso. Tá certo. Bom, eu vou abrir 5 minutinhos para as perguntas, né? Caso a gente não tenha contemplado aí todas elas. Claro que ainda vai ficar alguma coisa sobre configuração irregular, né? A Thelma comentou um pouquinho sobre isso. Thelma, é que nos posts, né, estavam comentando que tem um livro do Tacílio, o tratado, que cita um autor, o Hodgson, né? Ah, tá. E ele classifica como a configuração irregular. Gente, foi o que a Thelma falou. Se você encontrou uma classificação que foi publicada, né, que está reconhecida, está no tratado do Tacílio, utiliza desde que você cite essa classificação, né, Thelma? Isso. E, por exemplo, na configuração, o Carhart também, em 1945, se não me engano, a gente usa muito a configuração do Silme Silverman também, né? Que é descendente, ascendente, o invertido e entalhe, né? São essas. A descendente é dividida em 3. Mas você tem do Carhart de 1945, ele também citava essas e citava o irregular. Não é o grau que é irregular, mas a configuração dela é irregular. Você não consegue classificar, né, se ela é descendente, se ela é ascendente. Então, ela tem uma configuração irregular. Então, pode usar. É o que você falou. Se tem referência de literatura, já foi citado, está referido em algum artigo, algum livro, está, né, considerado como correto pela comunidade acadêmica, pode usar sem problema nenhum. Né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui, se a gente pode usar curva audiométrica. Pode, Tem problema, pode, né? pode, não tem problema nenhum. Eu estou até com as perguntas que foram feitas aqui, mas isolada, que a gente já falou, né? Que não pode usar isolada para Essa grau. curva indefinida, estão perguntando aqui. Eu desconheço essa classificação Eu também não indefinida, né? conheço. Eu acho que é melhor colocar irregular, caso não se enquadre em nenhuma das que foram descritas, né? Eu acho, porque o irregular tem, como vocês falaram, tem o Hodgson e tem o do Carrara de 1945. Então, não tem problema nenhum você utilizar. Se você tem a referência, a gente falou muito sobre isso, né, Mônica, semana passada, né? Da gente colocar a referência que a gente utilizou. É importante até para o outro profissional, que às vezes fala assim, nossa, que coisa estranha que a pessoa colocou, que o outro colocou. Mas tem lá, tem a referência, tem tudo. Então, acho que não tem problema nenhum a gente utilizar. Tá. E tem uma outra pergunta aqui. Se eu tiver frequências com componente condutivo e outras frequências com componente sensório-neural, eu classifico como mista? Não, não. Desculpa, gente, eu também acho esquisito, né? Mas assim, não. O que caracteriza a perda mista é uma perda de via aérea pior do que 25 dB,
uma perda de via óssea pior do que 15 dB e uma diferença entre as duas maior ou igual a 15, na mesma frequência. Então, se eu tenho uma condutiva aqui, uma sensório neural aqui, eu não posso dizer que ela é mista, porque se eu tenho aqui um gapão, né, um gap grande, e aqui eu não tenho gap, ela é condutiva aqui e ela é sensório neural aqui. Claro que esse paciente deve ter uma perda mista, é óbvio. Então, vamos pensar numa história desse paciente. Esse paciente trabalhava em ruído, fez uma audiometria, tinha um entalhe em 4.000 Hz. Essa óssea, 40-40, via aérea, via óssea, 40. De repente, esse paciente fica super, hiper, mega gripado, né? Todo congestionado, e aí dá uma perda condutiva, que pode pegar várias frequências, pode pegar a frequência mais grave, e aí 4.000 também às vezes vai cair, mas pode ser que ele não caia, era 40, virou 50. Ainda não é caracterizado como perda auditiva mista, né? Ele continua sensório neural em 4, e aqui na grave, às vezes você tem tanto congestionamento que você pode ter uma queda ali, mas a óssea está normalzinha. Então, não é mista, né? Ele tem uma sensório neural que ele já tinha em 4.000, e ele tem uma condutiva por conta da gripe que ele está agora. É uma sensório neural com componente condutivo? Pode ser também. Confuso, né? Não, mas é interessante, né, a gente perguntar isso, porque sem dúvida alguma são dúvidas que aparecem no dia a dia, só a prática que traz isso pra gente, né? Por falar em entalhe, tem 2 entalhes aqui que eu já vou abusar mais um pouquinho de você. Tá bom. Esse entalhe aqui é em 4.000. Então, a gente tem o limiar aí em 40, só em 4.000. O restante está acima de 25. Que é bem um entalhe mesmo. Você pode colocar toda a descrição, como eu falei antes, limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade, com exceção da frequência de 4.000, se você quiser colocar tudo, ou você pode colocar só assim, entalhe em 4.000 Hz. Perda auditiva em 4.000 Hz, sensório neural com entalhe, configuração em entalhe? Configuração em entalhe, pode. E esse entalhe aqui em 6.000? Também, mesma coisa. Está muito parecido com uma onda estacionária, né? Aí você não pode colocar o tipo, né? Você não pode colocar se ela é condutiva ou sensorial. Essa é a única diferença, né? A gente até falou sobre essa coisa da óssea em 6.000, que tem alguns equipamentos que tem, né? Você consegue resultados em via óssea em 6.000 Hz, mas tomar cuidado para ver também se foi feita a calibração, né, Mônica? Porque às vezes, como a gente não usa, as pessoas que vão calibrar falam, não precisa, eu não vou calibrar porque ela não usa, né? E às vezes ela não está calibrada. Então, você pega, às vezes, até uns gaps, porque como ela não está calibrada, às vezes dá uma óssea super boa, e não é a verdadeira, porque ela não está com calibração adequada. Tá ótimo. Tem outras perguntas aqui, tem muita gente que gostou, queria agradecer aí a presença de todos, a participação de vocês. Eu acho que todas as perguntas que estão aqui a gente já respondeu de alguma forma. Acho que a minha câmera saiu, né? Saiu. Agora já voltou. As perguntas que ainda surgirem, eu vou criar um post com essa nossa live. Eu vou pedir para que todo mundo escreva nesse post as perguntas, porque eu sempre respondo e aí vou consultar a doutora Thelma também, se eu tiver alguma dúvida. Já te peço de antemão para você me ajudar a respondê-las. Mas a gente vai encerrar nossa live aqui hoje. Thelma, queria te agradecer muito, muito, muito. Foi incrível, eu também adorei. E nós vamos repetir essa live em breve, né? Porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que tem o laudo audiológico também de eletrofisiologia. Isso que eu ia falar. Bacana. É isso que eu ia falar, né? Bom, também agradeço bastante, Mônica, super pelo convite, né? Por essa parceria desses 15 anos discutindo o laudo, né? No Orkut e depois no Facebook, agora no Instagram, a gente sempre conversou muito sobre isso. Eu ia falar sobre isso também, né? Como o Conselho Federal falou, né? Na live que elas fizeram quinta-feira passada, essa é a parte 1 do documento, elas vão fazer a parte 2, que vai falar sobre avaliação eletrofisiológica. Eu conversei muito com a Doris esse final de semana, ela fez uma live na quinta-feira também, isso, foi quinta-feira, ela fez uma live sobre
triagem auditiva neonatal, e depois eu fiz um curso com ela de Bera na sexta, e aí eu liguei para ela porque, né, tem muita coisa também que precisa ser falada e muita coisa inadequada nos laudos da avaliação eletrofisiológica, né? Como eu falei, essa coisa das emissões otoacústicas com limiar, né? Existe limiar de Bera, eu acho que é uma outra discussão, uma outra live, acho que é uma outra normatização, tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam. Eu agradeço muito, é um assunto que eu adoro falar, né? Eu gosto muito. Só a minha sugestão, leiam, leiam, estudem, se informem, pesquisem, né, que eu acho que a gente vai conseguir fazer os laudos corretos. E me coloco também super à disposição que vocês precisarem. E sabe que sugeriram uma live de mascaramento? Ah, é verdade. Muitas pessoas sugeriram. A gente podia programar uma, né? Podia programar, a gente pode programar. Obrigada Sim. mesmo, Mônica. Eu também achei Então, tá ótimo. bom. Obrigada mesmo. Thelma, Bom, muito obrigada, então. Pessoal, muito obrigada aí pela presença e participação de vocês. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui no Especialistas. A nossa próxima live vai ser com a Alice Pena. Ela vai voltar para falar de ocupacional aqui com a gente também, porque a demanda é muito alta desse assunto, né? Tem muita gente pedindo lives de aparelho auditivo. Na quarta-feira eu vou fazer uma live de aparelho auditivo. Não é aqui no canal dos especialistas, é no canal da Signia. Depois eu coloco aqui, divulgo para vocês. Quem tiver interesse e quiser conferir lá as novidades, fiquem à vontade, vocês estão convidados, tá bom? Thelma, obrigada. Um beijo para você. Boa noite, bom descanso e obrigada. até breve. Com certeza. Obrigada, viu, gente? Tchau. Tchau. Bom, pessoal, muito obrigada. Então, a gente fica por aqui hoje. Como eu prometi, eu salvei a primeira parte dessa live. Eu vou salvar essa segunda parte aqui também e vou colocar um post no Instagram para que vocês coloquem ainda as perguntas que surgirem, que ficaram ainda para trás, tá bom? Como a Thelma disse, é um assunto que não se esgota, né? A gente está sempre discutindo isso, tem sempre novidade e espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Cecita, obrigada. Maiara, Carla, Josi, Georgia, muito obrigada, gente. Um beijo para vocês e uma ótima semana. A gente se vê em breve. Obrigada.